Olá pessoal, sejam muito bem-vindos hoje à nossa live das Cartas de Cristo. Nosso convidado Gustavo aqui novamente com a gente. Prazer, pessoal. Então, vamos começando aí. Gratidão a todos que estão chegando agora nesse momento. Peço para todos que compartilhem a live, que deixem seu like, tá? E já, se não for inscrito no canal, se inscreva para dar essa força para a gente aí nesse estudo das Cartas de Cristo, tá? E compartilha para muito mais pessoas poderem estar vendo esse conteúdo, tá? Não sem mais delongas, vamos começar a compartilhar na tela aqui, já nossos estudos aqui. Pode começar a ver aqui, ó. Eu sabia que era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, e não como eles supuseram e ensinaram durante séculos a salvação do castigo imposto aos pecadores por um Deus irado, mas para salvar as pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamentos esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Esta é a verdade sobre a minha crucificação, e todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifício no templo. Exatamente, vamos voltando aqui agora. Então vocês podem ver aqui que Cristo ele começou já falando, né, de que ele sabia que ele era o presente de salvação do Pai para as pessoas, para o mundo, né? E não como os sacerdotes daquela época supuseram, né? Que ensinaram durante séculos, que era o castigo da salvação, né? Imposto a salvação imposto através do castigo aos pecadores por um Deus irado, né? Mas ele disse aqui, ó, mas para salvar essas pessoas da repetição diária dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria. Então ele diz assim, ó, porque eu amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar e curar, desafiando os sacerdotes de judeus. Eu estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia com todo o meu coração e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazê-lo. Então, ou seja, Jesus ele já tinha noção de tudo que ele ia passar, né? No deserto, provavelmente eu tenho 100% de certeza que foi revelado para ele tudo que ele passaria, tudo que ele ia sofrer por causa dessa visão que ele estava recebendo, esse conhecimento que ele estava recebendo. Então, ele já sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia que ia ser um grande desafio para os sacerdotes daquela época ele ensinar tudo que ele veio para ensinar, que nada mais é do que física quântica. De ensinar que não existe um Deus irado, que os nossos próprios pensamentos criam os nossos infortúnios, criam a nossa pobreza, nossa doença, nossa miséria o tempo todo. Nosso próprio pensamento, a todo momento, está criando tudo ao nosso redor, né? Então, acho que é muito importante. E Cristo diz assim, ó, estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Ou seja, Jesus, ele não ia abrir mão daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele tinha para ensinar, da missão dele. E o que quer que seja que fosse colocado diante dele, ele não ia mudar as palavras, a visão dele, aquilo que ele tinha para ensinar, de modo algum, né? Então isso é muito importante, essa visão que Cristo tinha das coisas, né? Por ele ter visto a verdade, né? Sim. Ter sido revelado para ele a verdade lá no deserto. Aí ele entendeu que aquilo que ele sentia dentro dele já desde antes, porque ele não se identificava com nada do que era ensinado. Que diziam assim que Jeová era um Deus punitivo, que nós éramos pecadores e tudo mais.
Quando ele recebeu aqueles downloads no deserto, downloads da consciência do eu superior dele, aí ele entendeu realmente como tudo funcionava, enfim, como a vida funcionava. E tentou e conseguiu, obteve aquilo que ele tanto queria, que era uma possibilidade de ajudar os outros irmãos. Sim. É muito importante isso aí também, porque para aquela época, e né, ainda hoje a gente fala daquele tempo, mas tudo que está sendo colocado aqui nas cartas de Cristo tá também no agora, nesse tempo. Para aquela época e ainda hoje, não há interesse nenhum desses grandes poderosos que essa verdade seja exposta. Que nós aqui, fazendo esse trabalho, falando das cartas de Cristo, expondo os nossos comentários, lendo, comentando a nossa visão, né, do que a gente entende sobre esse estudo, não há nenhum... Naquela época, né, os sacerdotes judeus eles já mantinham o povo sob escravidão. E para eles não era interessante que Cristo, que Yeshua naquela época, colocasse essa visão dele. Porque isso era ameaçador para o sistema que estava naquela época. Porque até então, os sacerdotes estavam se dando muito bem com daquele jeito que estava sendo. E estavam levando muito bem. Mas agora, você imagina, aparecer um cara, né, que foi no deserto, aprendeu um monte de coisa nas 6 semanas, aprendeu basicamente toda a estrutura do universo e como tudo funciona, realmente tudo, como tudo funciona, chegar e passar uma visão que, assim, não há um Deus punitivo. O teu próprio pensamento, ele se magnetiza, ele atrai tudo, ele forma tudo aquilo que você quer na tua realidade, tudo aquilo que você pensa, você atrai. E você imagina, naquela época, esses caras que nem eles mesmos compreendiam sobre isso, Jesus chegar e até através de parábola falar isso para eles, né? Passar esse conhecimento, né? Exatamente, porque na verdade não existe Deus punitivo, né? É a gente que cria a nossa própria realidade com os nossos pensamentos. Isso. O que a gente pensa, a gente cria para a nossa vida, querendo ou não, acreditando ou não. E Deus, ele não é punitivo, ele é amor incondicional, ele é amor fraternal, ele só quer o bem dos filhos dele. Sim, ele nunca quis o mal. Isso, exatamente. Até essa história essa mistificação que teve por trás de Yeshua, de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu tipo seu único filho, né, para já realmente colocar Cristo numa visão muito superior a nós, que tipo Cristo é superior a nós e que nós não somos nada, entendeu? Então Jesus mesmo, aqui nas cartas, ele diz: eu já me colocava como filho do homem para que todos entendessem que a minha origem era a mesma da deles, que eu era de carne e osso, tinha sangue assim como eles. Então, ou seja, a diferença de Jesus para nós não é nenhuma, porque ele teve a mesma origem que nós. O mesmo conhecimento que ele obteve está disponível para a gente também. Só basta a gente se colocar à disposição e não ser curioso e querer obter esse conhecimento não para nosso ego, claramente, mas para benefício do coletivo. É muito importante. Uhum. Isso que o Luiz falou, assim, de não ser curioso, não quer dizer de não ter interesse em ir atrás, quer dizer que não simplesmente olhar isso de uma maneira leviana, olhar esse conhecimento de uma maneira séria e entender que ele pode e vai mudar a tua vida de uma maneira que tu não tem noção se tu começar a estudar isso. As próprias cartas de Cristo, elas são praticamente um livro que ensina magia do tipo assim, de tu manifestar na tua realidade aquilo que tu quer e precisa. Antes, o que tu precisa, depois o que tu quer. Se o que tu quer e tu precisa for a mesma coisa, então vai manifestar aquilo ali. Mas sempre vale... É muito importante o estudo, entender, interpretar o que isso significa, o que essas cartas significam, e não parar por aí, não simplesmente olhar elas só como curiosidade e tal, mas ir atrás e estudar
não tem problema se tu não entendeu as cartas de Cristo. Pode ter outro material que vai falar de uma maneira que para ti faça sentido. A gente sempre reforça que para cada um aprende de uma maneira diferente. O que funciona para mim pode não funcionar para o Luiz ou para a Camila, e o que funciona para eles pode não funcionar para mim. A maneira como cada um cresceu molda a perspectiva, como a gente interpreta o mundo. Isso. Então, procura a tua verdade, vai atrás, estuda e entende, cria a tua interpretação de todo esse conhecimento. A gente está compartilhando agora a nossa interpretação desse conhecimento e esperamos que ajude muito a vocês a também entender um pouco mais essas cartas, mas sempre priorizem montar o seu próprio entendimento, não se satisfaçam apenas com o que os outros entenderam, mas transformem num conhecimento que faça sentido para vocês. Exatamente, isso é muito interessante, porque isso aí a gente também até montou um grupo, né, de estudo só para as cartas de Cristo, um grupo separado, né, que o link tá também no primeiro comentário, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, depois da live, mas tá na descrição também, né, a gente montou um grupo para que todo mundo pegue aquilo, a gente vai começar agora a mandar cada página para leitura, ó, vamos hoje estudar a Carta de Cristo 2, a página, sei lá, 20, e aí todo mundo vai ler essa página e o grupo vai estar aberto para o pessoal colocar aquilo que interpretou sobre as cartas. Sim. Né? Sobre aquela página em específico. E daí todo mundo vai colocar lá e todo mundo vai estar aberto para debater sobre essa visão. Fazer as pessoas estudarem, interpretarem a carta, porque não adianta também a gente só passar o nosso conhecimento aqui no vídeo. Vocês têm que ler por si mesmos e tem que começar a colocar em prática essa leitura para poder entender essas cartas, por causa que essas cartas, elas transformam a nossa vida. Exatamente. De uma maneira que a gente não sabe explicar. Exatamente. A Maíra comentou, sim, somos co-criadores da nossa realidade. Jesus, após ter a expansão da consciência, conexão crística, volta para revelar todo o amor que recebeu nessa revelação. Exatamente. Amor incondicional, gratidão. Andréas, boa noite, muito bom estar aqui de novo, vocês são bênçãos. Boa noite, Andréas. O Andréas, ele é lá da cidade que eu morei, de Olambra. Um abraço para Olambra, pessoal de Olambra aí também, pessoal desperto aí, despertando. Boa noite, Isolda. Boa noite. Então a gente já pode continuar com o nosso estudo aqui, né? Eu vou continuar lendo aqui, fazendo a leitura. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Estas eram as percepções, os desejos, as intenções, os objetivos e os pensamentos que levavam em minha mente e coração. Esta era a roupagem mental e emocional terrena que cobria minha consciência espiritual, oculta na cabeça e figura de Jesus. Esta era a minha consciência espiritual, canalizada nos pensamentos e sentimentos que me impulsionaram a empreender uma jornada de 3 anos para levar as pessoas aquilo que eu acreditava plenamente ser o resgate final de sua própria forma cega de pensar e sentir, e qual criava suas próprias vidas turbulentas. Eu verdadeiramente acreditava que, se pudesse demonstrar às pessoas tudo aquilo que me havia sido dado a compreender, perceberiam sua loucura anterior e se esforçariam por mudar sua forma de pensar e colocar o pé na direção do caminho da vida que conduz ao reino dos céus. Para este fim, eu estava disposto a dar minha vida. Exatamente. Então aqui a gente começa a entender agora Cristo falando, né? Ele disse assim, ó: eu era um presente do Pai para a humanidade,
para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência, que são as 12 leis universais, e a encontrar o verdadeiro caminho da vida que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus, né? Então diz aqui, ó, estas eram percepções, e os desejos, as intenções, os objetivos, os pensamentos que levava em minha mente e coração, né? Então, isso era o que Cristo levava, isso era o que ele levava para passar para as pessoas, esse conhecimento do reino dos céus, né? Assim a gente pode resumir o conhecimento do reino dos céus sobre as leis da existência, o verdadeiro caminho da vida, que ele mesmo diz, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude, né? Então esse é o verdadeiro caminho do reino dos céus. É onde está esse caminho? Dentro de você. O reino dos céus sempre está dentro de nós. Nada está fora, nada está no externo. Ninguém tem que buscar nada no externo. Está tudo dentro, né? Isso é o que os sacerdotes daquela época e até hoje pregam, que Deus ele é um ser externo a nós. Isso nos separa completamente do Criador, da criação em si. Isso faz com que nós nos tornemos individualistas, né? Eu sou eu, e ela é ela, e ele é ele. Portanto, como Deus também está separado de mim, eu preciso ir em algum lugar para buscar ele, porque ele deve estar com a sua presença em algum lugar específico, né? Sendo que é totalmente o contrário. Deus está dentro de cada um de nós. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Cristo está dentro de cada um de nós. A consciência crística, ela é uma ferramenta colocada à disposição de todos para a gente baixar os conhecimentos como Cristo fez. A gente fala download porque é uma palavra moderna, mas se a gente se conectar e obter esse conhecimento que Cristo obteve, a gente vai poder saber as mesmas coisas que Cristo soube e, como ele mesmo diz, fazer os mesmos milagres que ele e ainda maiores. Por quê? Porque Cristo, ele sabe que a hora que nós atingirmos a nossa capacidade 100% de tudo que nós temos, nos conectarmos com o reino dos céus dentro de nós, com o Criador, com a consciência crística, obter esse poder que nós temos, Cristo mesmo ele sabia naquela época que a gente tendo pleno conhecimento desse poder e usando esse poder para o bem, a gente pode, assim, literalmente, sei lá, quebrar qualquer muro e fronteira que tem na nossa frente, né? Então, um comentário aí para fazer? Acho que falou tudo. Falou tudo. A fé move montanhas, exatamente, né? E que nem aquele estado, né? O grão de mostarda lá, que eu não tô lembrando agora. Se tiver fé, no tamanho de um grão de mostarda, já é possível mover montanhas. E, nossa, E isso era o que Cristo via nas pessoas, que tinha pessoas que tinham fé, né? Só que como que ele ia passar para a pessoa, tipo, ele acabou de curar a pessoa, ele mesmo diz aqui na carta, como é que eu ia curar a pessoa na plena ignorância que ela tinha, eu falar para a pessoa, ó, o teu pensamento foi o que atraiu esse infortúnio para você. Aí ele dizia, vá e o quê? E não peques mais, ou seja, não volte a ter esse mesmo padrão que te levou a isso que você tinha, essa doença ou isso que você tinha. Por isso a importância da limpeza interior, né? Para a gente quebrar esses paradigmas, essas crenças que a gente tem dentro de nós. Porque mesmo se a gente curar fisicamente uma doença, não quer dizer que ela vai parar assim. A gente não curou o que... Boa noite. Boa noite. A gente não curou realmente o que estava causando aquilo. A gente só curou o físico, mas se a gente não limpar o que está causando, uma hora ele volta de novo. E eu acho que é muito importante a gente fazer essa limpeza interior, principalmente por causa disso. A Giane disse assim, oi, boa noite, sou nova aqui no canal, acabei de entrar no grupo de estudos do Telegram, como faço para ver as cartas anteriores a essa? Agradeço desde já. No final desta live, tá, eu vou colocar todos os links das lives anteriores que a gente teve, tá? Inclusive, a carta 1 e 2 está no nosso grupo do Telegram também, tá? Tá disponível lá para todos estudarem, tá bom? Bom, tem mais algum comentário para fazer? A gente pode seguir? Podemos seguir. Não, podemos seguir. Deixa eu comentar uma coisa.
A gente já teve todo esse conhecimento que a gente está compartilhando agora, a gente já teve há muitos anos atrás, há cerca de 12 mil anos e pouco atrás, na época da queda de Atlântida, a gente já tinha esse conhecimento e nós éramos totalmente conectados com Deus. Conseguimos manifestar coisas e fazer diversas outras atividades que a gente pode hoje em dia chamar de magia, enfim. Só que depois, devido a acontecimentos no nosso planeta, a gente se negativou tanto a ponto de a gente perder essa conexão tanto com o divino quanto com as nossas vidas anteriores. Então, a partir de um certo momento, cada vez que a gente nascia, a gente tinha que reaprender, naquela vida ali, a gente tinha que reaprender do zero. Então, com o tempo, foi se perdendo esse conhecimento, conforme os seres foram morrendo, reencarnando, chegou um ponto que não existia mais ninguém, em cerca de 1000 anos, não existia mais ninguém já que tinha conhecimento disso que nós estamos conversando e discutindo, compartilhando conhecimento aqui. Então, a partir dali, eles podiam dizer que Deus era isso, ou que Deus era aquilo, e conseguiram, enfim, manipular a gente para a gente chegar num ponto que a gente está hoje. Agora a gente está retomando esse conhecimento que já foi de nossa posse há muito tempo atrás. Nada mais é que igual o Gustavo falando, tá retomando um conhecimento que já foi nosso, né? E a gente usava esse conhecimento na época de Atlântida, de Lemúria, na época dos Maias, na época do Egito, né? Uhum. Os que morriam e reencarnavam, eles tinham plena lembrança de quem eles eram nas vidas passadas, né? Uhum, Até porque não tinha esse véu que tinha agora dessa quarentena planetária que já terminou, né? E que isso causou o véu do esquecimento, né? Até que foi criado pelos arcontes, né? Pelos reptilianos e tudo mais, a parte negativa, né? Criou isso aí também para ajudar eles mesmos, né, a se alimentarem dessa roda de karma que a gente tinha, né? Uhum. Mas graças a Deus a gente foi livre disso. Graças a Deus. E também deixaram a gente, como é que eu vou dizer, reaprendendo a viver em sociedade, né? Isso, foi permitido que isso aqui acontecesse para a gente reaprender a viver entre nós, porque a gente lá em Atlântida e Lemúria, a gente tinha acesso a tecnologias, poderes, energias que eram estupidamente fortes, equivalentes às nossas bombas nucleares ou até talvez mais, acho que dependendo de como for usado. Sim. E tanto que por isso que houve o afundamento de Atlântida. A gente fez mau uso da maior pirâmide, né? Da maior pirâmide que tinha lá, e onde hoje é o Triângulo das Bermudas, né? Onde essa pirâmide afundou. Foi uma pirâmide que afundou por mau uso dessa energia, foi canalizada para destruir a Lemúria. Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Foi canalizada para usar um equipamento bélico, e essa energia não é uma energia vril, uma energia qualquer, é a energia do Criador. A pirâmide, ela canaliza essa energia do Criador, né? Então, e quando essa energia tomou consciência para o que ela estava sendo usada, ela se implodiu e começou a afundar a pirâmide, levou tudo para baixo, para evitar que fosse usado novamente. Por isso que hoje em dia, veículos que passam no Triângulo das Bermudas têm interferência nos seus equipamentos. Exatamente, porque ali tem um grande vórtice energético ali, né? A pirâmide está lá ainda. A pirâmide está lá, só que ela está afundada. Exatamente isso também, foi bom você falar, onde tem esses desertos hoje aí, na época de Atlântida, de Lemúria, dos Maias, no Egito, não era deserto. O Egito ele não era totalmente deserto, ele era um lugar muito próspero. Era verde. Mas por quê? Aí, depois de um tempo que o pessoal se restabeleceu no Egito, começou a se fazer o uso de magia negra, por influência da arconte, dos caras negativos, né? E aí começou a se fazer um mau uso dessa energia. E como Gaia é uma consciência viva, ela tende a fazer o quê? A limpar esse local. Por quê? Porque tem que ser limpa essa energia para que um dia seja reabitado novamente. Então, como diz, Gaia vai voltar a ser um jardim verde, com plantas e com árvores e com coisas muito prósperas. Vai voltar. Gaia vai se auto-restabelecer. Mas para isso, tem que ser primeiro feita uma limpeza energética. O dilúvio mesmo foi a inversão dos polos, né?
inversão dos polos magnéticos, aí teve aí as erupções, a água, né, que mudou de um lado para o outro. Por quê? Por causa de tanto ser feito magia negra, de tanto ser feito guerras naquela época, porque na época de Atlântida, de Lemúria, dos Maias, começou a haver um incorreto uso da energia que era canalizada. Então, aí, um certo tempo, eles começaram a se corromper. E é justamente por isso que nós estamos passando por isso. Nós passamos por isso agora, essa época de quarentena planetária, né? Uhum. Imagina Cristo naquela época. Ele estava querendo ensinar para nós física quântica. Sim. Só que muitos não entenderam isso, até apesar por ele explicar até por parábolas. Sim. E as pessoas não entenderam o poder que elas têm dentro de si. Exatamente, elas não entendiam também porque elas tinham crenças muito enraizadas também, né? Exatamente. E hoje a gente está tendo essa oportunidade de obter todo esse conhecimento e poder usar para o bem, né? Para o bem da humanidade, para todos nós. Exatamente. Por causa que se a gente é capaz de nos curar a nós mesmos, o que a gente não pode fazer, né? O que a gente não pode fazer? Exatamente, isso aí. Isso é muito importante, né? É interessante a gente sempre estar atento com o poder que a gente tem, né? E que esse poder não seja usado incorretamente para motivos egoístas, né? Porque daí cada um vai responder. Porque esse é um poder que o Criador nos deu, e não é um poder assim que simplesmente está lá. Pode ser usado, não pode ser usado de qualquer maneira. Tem um certo motivo para tudo estar acontecendo, para tudo ter a sua origem, né? Então é muito interessante que a gente saiba administrar isso, né? Que não é para ser usado de qualquer maneira. Com certeza. E a gente obtendo bastante conhecimento, ainda mais por essas cartas de Cristo, a gente sabe que a gente tem muito a aprender ainda. Muito todos bem. Nós juntos. Isso aí. A gente pode continuar então? Sim. Vamos continuar então. Vamos botar aqui. Aqui. Por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito destas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, deixei-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura nas mentes de meus discípulos. Assim, para mim também, esse foi um dia especialmente significativo. Eu me distanciei por um tempo de pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Essa conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência, quando estava ocupado entre as multidões que eu estava exausto. Chegando à caverna que utilizava quando eu me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai, e o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder, que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, e enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube que, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal,
a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela. Estava poderosa dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão, Deus, do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor, que governa toda a existência. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidades, para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que, onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia que, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Exato. Muito bom. A gente pode ver nessa parte aqui que eu achei muito interessante, né? Ele diz assim, ó: por causa da interpretação errônea atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. Então a gente sabe que foi um monte de interpretações errôneas e que foram foram mal interpretadas, tá dentro da própria Bíblia mesmo, que distorceu tudo, né? A verdadeira mensagem de Jesus, até que ela não é mais reconhecida, né? Então, teve também aquele que a gente disse sobre os conselhos que houveram, o conselho de Nicéia e tantos outros, que eles votaram por tirar livros da Bíblia, partes que não eram necessárias. Então, praticamente foi uma edição. A Bíblia ela foi completamente editada, né? E não dá nem para se dizer se tiveram palavras trocadas, que eu acredito que foi tudo mal interpretado. Mas uma coisa muito interessante que ele deixa aqui, ó: o propósito dessas cartas é trazer as pessoas desta nova era. Você vê que ele já está falando da nova era, que é a era de Aquário. Você vê que ele já está falando aqui da nova era que já está no meio de nós, né? A verdade sobre o que realmente falei para as multidões, né, na Palestina. Aí ele, portanto, voltando àquela época, né, ele contou aqui algo que deu muitos frutos entre os ouvintes dele, né, e que produziu uma impressão duradoura nas mentes dos seus discípulos, né. Aí ele conta que se distanciou um pouco, né, da pressão das pessoas. Ele foi para uma colina rezar e meditar, né, buscando o carregamento da energia espiritual, né, fazendo uma profunda e forte, mas poderosa conexão com o Pai dentro dele, né. Então, ele diz que nos fatores humanos dele, como ele era humano, ele diz aqui, ó: esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior de minha consciência humana quando estava ocupado entre as multidões, que estava exausto, né? Aí diz aqui que ele chegou à caverna e se deitou um pouco para dormir. Ele puxou um pedaço de pano que ficava escondido para se deitar, né? E ao invés de ele dormir, ele sentiu o quê? O fluxo da vida divina, que era o Pai, né? Nesse fluxo de energia que estava dentro dele. E o cansaço foi completamente dissolvido e o corpo dele foi carregado, né? Ele diz assim, ó: fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada, enquanto viajava, que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela, nem ela estava poderosamente dentro de mim, uma vez que esta era a dimensão de Deus, do vazio, da não forma do equilíbrio universal. Aqui,
a gente tem, na próxima aula do curso da Mônada Trinária, eu vou falar um pouco dessa parte, que é a incriação, né? Deus está a incriação, ela não tem forma, né? Então, ali, nessa parte é onde fica Deus, é na não forma, ou seja, os que muitos chamam de vácuo quântico, né, se eu não me engano, é onde só tem partículas, não tem nenhum tipo de forma, né? É isso. E na próxima aula do curso da Mônada Trinária eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele diz aqui, ó, mas ela se comunicava comigo e infundia-me com seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governava toda a existência. Então, mais uma vez, Cristo, ele teve a confirmação de que aquele poder atuando nele era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Então, aquele poder estava inteiramente dentro dele. Porque toda vez que a consciência humana dele estava atuando sobre ele às vezes esquecia que ele tinha visto tanta coisa no deserto, aprendido tanta coisa, que o reino dos céus estava dentro dele. E aí, o Criador mandava o fluxo através dele para ele relembrar que o reino dos céus está dentro dele, que toda a energia, todo o poder está dentro dele. Então ele tinha reafirmadamente isso dentro dele, né? Então, aí diz aqui, ó, sabia que onde houver necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Então, ou seja, todo lugar que ele ia, ele já ia com a convicção de que onde havia necessidade de cura, a cura já ia estar lá. Onde havia necessidade de alimento, o alimento já ia estar lá. Onde não houvesse crescimento, ou, sei lá, de um membro, de uma pessoa que não se desenvolveu, ele sabia que quando ele fizesse o que ele tinha que fazer, o trabalho dele, iam se surgir circunstâncias para que aquele membro fosse da maneira que o pai criou para ser. Ele sabia que onde tivesse um sentimento de fracasso, como ele mesmo diz aqui, ó, desafios seriam providenciados para estimular a pessoa ao sucesso e à autoconfiança. Então, ou seja, qualquer lugar que Cristo ia, ele já ia com a convicção de que a cura já ia estar lá. A satisfação das necessidades já ia estar lá. O alimento já ia estar lá. Tudo já ia estar preparado para ele. Ele só tinha que chegar lá e fazer o serviço dele. Né? Que é isso que nós temos que ter em mente. É o querer para ver, querer para ver, é isso aí, exatamente. Exatamente, por causa que tudo está dentro de nós, né? As coisas que a gente precisa, tudo a gente tem, basta a gente fazer a nossa parte, porque Deus satisfaz todas as nossas necessidades. Isso aí. A Nilce comentou, boa noite a todos, gratidão, namastê, vamos que vamos, estamos juntos até depois do final. Gratidão. A Mônica comentou, boa noite, queridos, gratidão por nos passar tantos conhecimentos. A gente que agradece vocês, tá? Gratidão. Gratidão por tantos ensinamentos, Daphne, gratidão. Irã Maia, sensacional, gratidão, meu querido. A Maíra comentou, estou adorando, por motivos maiores, terei que sair. Até a próxima. Beijos. Gratidão, minha querida. Gratidão. Depois você vai rever essa aula, essa palestra, digamos assim, vai ficar gravada para vocês aí, tá? Então, algum comentário aí para fazer? Falar sobre o que a gente passou aqui. Se tiver comentário para fazer, pode ficar à vontade. Isso que ele fala, que Jesus fala que aonde ele ia, ele sabia que lá já ia ter tudo pronto. É uma crença muito grande de que vai dar tudo certo lá, né? É uma crença positiva, né? É uma coisa assim que eu ainda não tenho eu ainda não consegui chegar nessa convicção, mesmo Deus fazendo tanta coisa aleatória dar certo, colocando na minha vida, quase me colocando um sinal de neon na minha frente, uma placa, só falta uma placa piscando. Mesmo assim, eu ainda tenho dificuldade em saber, em pensar assim, não, vai dar certo. Exatamente. Mas também é uma coisa assim que
eu venho fazendo essa mudança de... Primeiro que eu vivi 33 anos sem ter praticamente uma referência decente do que era Deus, a não ser a referência que era mais ou menos ensinada na igreja e que tinha que pagar dízimo e que tinha toda aquela coisa... Sim. Toda aquela coisa junto. Então, mas eu acredito que sim, quanto mais eu vou acreditando, mais Deus vai colocando sinais no meu caminho. E vai me provando que aquele ateu que eu era há menos de um ano atrás tá acordando e tem que, como é que eu vou dizer? Em outras palavras, que essa é a verdade divina. É assim que as coisas funcionam. E a gente também tem que ser compreensivo com nós mesmos, com as nossas crenças, abraçar as nossas crenças, porque a gente foi ensinado de uma maneira diferente. A gente foi ensinado de que as coisas não eram tão fáceis assim de se obter, de se fazer, de se conseguir, mas na verdade elas podem ser. A única coisa que depende é sempre da gente. Nós é que criamos a nossa realidade, né? Exatamente, isso que o Gustavo falou faz muito sentido, porque aqui, como a gente sempre diz, aqui ninguém é guru, aqui ninguém sabe nada, sabe de tudo, na verdade, né? Nós estamos aqui dia a dia aprendendo com todos vocês. Como todos vocês, a gente sempre está dia a dia aprendendo em evolução. Nós estamos, como a gente diz, no mesmo barco, né? Nós estamos, todo mundo chegar no mesmo, exatamente. No mesmo local. A gente, há um pouco tempo atrás, a gente precisava ver para crer. Exatamente. Né? Que nem muitos ainda que precisam ver uma coisa para acreditar que aquilo é real, né? Exatamente. Não é tipo... sei lá... como eu posso explicar? Me fugiu a palavra. Uhum. Mas é assim, a gente foi... A gente cresceu, a gente foi doutrinado a primeiro ver uma coisa para depois acreditar que aquilo é real. Se eu não posso ver, não posso tocar, não posso cheirar, não posso sentir, então aquilo não é real, né? Então, a gente foi muito doutrinado a duvidar das coisas, a duvidar de, principalmente... vamos citar, principalmente a mídia, né? Tanto TV quanto a internet e tudo mais e tal. Existe um esforço para eles criarem notícias e criarem antinotícias. Às vezes o mesmo time que cria as notícias cria as antinotícias, exatamente para manter a gente sempre num ciclo de dúvida sobre tudo. Eles programam a gente para viver em dúvida. Será que é real? Será que é assim? Será que é assado? Duvidando, às vezes, até do nosso próprio discernimento. E aí, quando a gente vai, por exemplo, compartilhar uma notícia boa, de alguma coisa boa que aconteceu, tanto no governo quanto no Brasil, a gente manda para alguém e, às vezes, a pessoa assim, mas esse site aqui tá dizendo que é mentira. E aí tu fica assim... daí tu começa a duvidar da tua palavra, aquela pessoa também... A gente tá duvidando um dos outros e da gente mesmo. Enfim, a gente tem todo um cenário que nos ensina a não crermos em praticamente nada. Mas é exatamente isso que a gente tem que mudar. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem aqui para vencer, assim, para sobrepor. Exato. Isso está muito impregnado, né? É que nem você falou, eles criam notícia e contra-notícia. Daí, quando tá todo mundo compartilhando, vê um negócio lá, não, isso aí era falso, é fake news, é não sei o que, entendeu? Então, geralmente é isso. É para manter a gente doutrinado. Então, isso é muito importante que essa programação seja desfeita. Por quê? Porque a gente foi doutrinado para acreditar que esses caras da mídia, eles estão aí para nos trazer notícias. Que quando é exatamente o contrário, eles mesmos trazem a desinformação com eles. Porque eles criam todo um cenário, todo uma notícia, né? Que muita coisa ali não é verdade. Você pode pegar nos vídeos aí. Tem cara que até faz piadinha com isso quando um repórter tá lá. Tem um vídeo que eu vi o cara falando que a árvore tinha 25 anos e o repórter falando essa árvore tem 30, entendeu? Mentindo na gravação. Chegou aí ao ar. Então, ou seja, eles manipulam o tempo todo. Às vezes,
Não é o repórter que tá ali, que manipula, ou o cara que tá escrevendo. É o editor, é o dono lá que tá mal intencionado. Às vezes a pessoa não tem culpa, mas é a intenção de quem criou aquilo que tá por trás, né? Uhum. Então a gente tem que se desapegar de mídia, inclusive de mídia social também, que é ali a mídia social ela foi criada para gerar motim um contra o outro. Divisão, né? Porque fica o tempo todo o outro tentando provar que a esquerda é melhor que a direita, que a minha banda é melhor do que a outra banda, que a música que eu ouço, o estilo é melhor do que a tua, que o meu time é melhor do que o teu, entendeu? Sempre essa disputa de ego o tempo todo. E aí tem os caras lá que torcem, sei lá, pro Grêmio e o outro pro Internacional. E ficam o tempo todo de briguinha, porque o meu time é melhor que o seu, as cores do meu time é melhor do que o seu, entendeu? Então, tudo para desfocar as pessoas verdadeiramente do que elas têm que buscar, que é a sua reforma interior, ao voltar para dentro de si, se conhecer, se limpar, ativar o reino dos céus que está dentro de você. Tudo isso é criado como programação mental. Esses aplicativos também aí, TikTok, não sei o que lá, Toque, Se Cavai, todos esses aplicativos que prometem uma coisa, quando é aquele negócio, quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Então, nós temos que começar a nos questionar, a nos perguntar, a analisar as nossas ações, porque tudo isso vai gerar um resultado, né? Tudo bem, se a pessoa quiser fazer, faz, mas ciente de que aquilo vai retornar um resultado positivo ou negativo, né? Uhum. Exatamente. E quando a gente conseguir ter a convicção que Jesus tinha, a gente vai começar a co-criar de uma maneira assustadoramente no ponto no ponto positivo, positivamente né? falando. Positivamente, exatamente. É exatamente ali o que a mãe falou, é a consciência de tudo aquilo que desejamos já existe no universo à nossa disposição. Basta termos o conhecimento para acessar as infinitas possibilidades. Exatamente, está tudo disposto, tá tudo colocado para nós. Boa noite. Boa noite. Tuquinha colocou minha primeira vez aqui no canal de vocês, queridos, mas já vi vocês no canal da Paula Cabral, já li as 9 cartas de Cristo, mas é muito bom ouvir novamente. Gratidão. Gratidão, Tuquinha, bem-vindo. Gratidão, seja muito bem-vindo. Amor ao próximo é que está precisando, exatamente. Verdade. Tá precisando de muito amor ao próximo, né? Porque tem até um versículo na Bíblia que diz que quem não ama ao próximo não pode amar a Deus, porque Deus é amor. Mas quem não ama a si mesmo também, quem não ama a si mesmo, não pode amar a Deus e nem o próximo. Uhum. Né? Exatamente. O próximo também tu é Deus, o próximo é Deus. Se tu não ama o próximo, tu não ama a ti mesmo. A Jeânia comentou, desde que despertei, deixei tudo isso para trás. Nada dessas mídias mentirosas. Só lavagem cerebral e doutrinação. Exatamente. Verdade. Exatamente. Então, tem mais algum comentário? Nós podemos continuar. Então, vamos compartilhar a tela aqui de novo. Okay. Quer que eu leia? Pode ser. Uhum. Eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e as suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença,
elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do pai, como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. Eu vi, então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Vamos voltar aqui então, muito importante isso, porque olha o que Cristo disse aqui, né? Então ele já tinha a visão de como que era. Então ele disse assim, ó, eu vi que este trabalho amoroso constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, por não ser reconhecido, pode não ser reconhecido como um presente de amor para as pessoas que o recebem. Então, ele intuiu isso, o Pai mostrou isso para ele, de que por que as pessoas ia ser difícil para as pessoas aceitarem esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque elas já estavam muito sobrecarregadas. E talvez, se Cristo falasse com as palavras que ele tinha para falar, poderia não ser reconhecido como um presente de amor, mas como um fardo doloroso que a pessoa ia ter que desenvolver. Então, ele disse assim, ó, elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Então, ou seja, eles já estavam doutrinados tanto naquilo que eles não conseguiam ver nada à frente um palmo à frente do nariz, além das crenças e sentimentos que eles tinham, né? Então é muito interessante essa parte. Um bom exemplo para entender isso é, por exemplo, aqueles vídeos de resgates de animais que são maltratados, de cachorros que são maltratados, que apanham. A gente consegue ver que quando eles vão resgatar esses animais, eles normalmente ficam agressivos com qualquer outra pessoa, porque eles acham que eles têm a crença de que todo ser alheio vai fazer mal a eles. Isso. É um exemplo de uma crença, né, pré-concebida sobre tudo. O que eles aprenderam foi que um ser alheio vai sempre me fazer mal. Então, mesmo que venha ali um ser humano querendo pegar ele e levar ele para um veterinário, para dar comida, para ajudar a fazer carinho, até então, a única referência que ele aprendeu foi a negativa. Então, ele, por enquanto, vai agir negativamente, até alguém mostrar para ele que existe outra realidade, que existem outras maneiras dele ser tratado. Tanto que dá para ver, assim, quando essas pessoas conseguem pegar esses animais, esses cachorros, e fazer, por exemplo, mostrar para eles o que é um carinho na cabeça, eles começam a mudar, eles começam a ficar parados sentindo aquilo, porque é algo diferente para eles. Então, a gente pode fazer, com isso a gente pode, boa noite, a gente pode entender, assim, porque algumas pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, em reconhecer enfim, alguma coisa diferente diferente daquilo que elas estão acostumadas a ver e receber na vida delas. Isso aí. E a gente tem que entender isso, a gente tem que entender, compreender a realidade do outro, se colocar no lugar do outro, porque ali também é Deus. Aquela versão de Deus ali está com um pouco mais de dificuldade, mas também é uma versão de Deus que está evoluindo e tendo as próprias experiências, as suas experiências, que ele escolheu ter. Exatamente. É como diz aqui, ó, completando esse pensamento, não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era de ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e as suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universo e os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo. Então, ou seja, nós não temos que ter pena de ninguém. A única necessidade que nós temos é ter um coração compassivo e a determinação de levar a verdade para essa pessoa para curar a ignorância que ela tem naquele momento, né? Então, ele diz aqui, ó, o maior presente que o homem poderia dar ao outro era a iluminação da ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas.
Então, ou seja, o que nós temos que ter em mente aqui nas cartas de Cristo, que deixa muito claro, é que nós temos que ter uma boa iluminação, né? Que enquanto a gente estava num processo de não aceitação disso, nós éramos seres ignorantes, ou quando não despertos, éramos ignorantes. Então a gente vai curar essa ignorância e vamos saber mais sobre a nossa existência e sobre as leis cósmicas, né? Que, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal, certo? E os níveis do fluxo da atividade universal em suas vidas através do trabalho amoroso do Pai. Ele está dizendo aqui, ó, depende inteiramente da receptividade do indivíduo. Então tá dizendo aqui mais uma vez que tudo depende da gente se colocar à disposição para receber conhecimento, para interiorizar alguma coisa, para compreender algo. Tudo depende de nós, do próprio indivíduo, né? Exatamente. A gente tem que praticar o amor ao próximo, o amor incondicional, por causa que não adianta ter esse pensamento individualista de que eu vou ficar aqui fazendo as coisas, ele dane-se. Não. A gente está entrando numa nova era que a gente vai começar a praticar mais o amor incondicional, o amor fraternal, onde todos nós vamos nos ajudar um ao outro. Até a gente aqui, a gente quer contribuir para todo mundo, assim como vocês estão contribuindo com nós, passando o conhecimento de vocês para nós, a gente está contribuindo com vocês. Isso é uma lei universal, né? Dar e receber. E é muito importante, por causa que muitas pessoas, elas têm, falta de fé, que tudo, que nunca tá certo as coisas para elas, que elas têm uns pensamentos que elas não sabem, que quanto mais elas pensarem assim, mais isso elas estão criando para a vida delas. E se elas obterem esse conhecimento de que que tem a lei da polaridade, né? O lado positivo e o lado negativo. Se elas começarem a olhar pelo lado positivo das coisas, a vida delas pode começar a mudar por elas ser grato até pelas coisas negativas que acontecem com ela, porque aquilo está querendo te mostrar alguma coisa. E no momento que a gente tem consciência disso e agradece até pela coisa ruim que acontece contigo, na verdade, essa coisa ruim vai se transformar numa coisa boa para ti, porque tu tá aprendendo com aquilo. E a partir que as pessoas tenham mais esse tipo de consciência, as coisas vão começar a mudar. E a gente praticando o amor incondicional pelo mundo inteiro, para todo mundo, nos ajudando a todos, o mundo vai mudar. Só que também a gente tem que limpar o nosso interior, a gente tem que se amar também, ter o nosso amor próprio, né, para poder amar a Deus e poder amar o próximo, para poder conseguir também ajudar o próximo. Por causa que se a gente não consegue nem se ajudar, como é que a gente vai ajudar o próximo? Se a gente estiver se afogando, como é que a gente vai salvar outro que está se afogando? Tem que aprender a nadar primeiro. Exatamente. Aí diz aqui, então, eu vi então com mais clareza ainda que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Então, ou seja, Cristo já sabia que ele foi enviado para despertar as pessoas e passar tudo o que ele tinha de conhecimento, de autodesenvolvimento, de prosperidade, de realização, alegria e felicidade. Mas que ele ia passar o conhecimento, mas dependeria de cada indivíduo aceitar aquilo e acordar para aquela realidade, né? Então, não, ele ia fazer o trabalho dele, mas se a outra pessoa não quisesse, não adiantaria. Por quê? Porque a pessoa não quis. Não é que o trabalho de Cristo não foi bem feito.
é que a pessoa que ouviu talvez não queria, né? Ou achou muito difícil fazer tudo aquilo e deixou simplesmente de lado, né? Então, ressaltando mais uma vez que é cada um que tem que acordar e aproveitar o que é oferecido pela consciência crística, por Deus, pelo reino que está dentro de nós, né? Cada um tem que aproveitar aquilo que é oferecido, aproveitar ao máximo. Exatamente, até por causa que a gente não pode interferir no livre-arbítrio da outra pessoa, Exatamente. né? A pessoa tem que escolher por ela mesma, se ela quer ou não quer a experiência. Isso aí. E aí, querem continuar, continuar lendo? Tá. Uhum. Bom, então. Aqui. Lembro que esta elevação... Só ver se eu compartilhei a tela aqui. Acho que eu compartilhei sim. Sim. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo do que nunca. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia para encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que havia sido mostrado. Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha de onde se via o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei abaixo a cidade que visitaríamos naquele dia. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava, o Pai, surgindo em mim, e ansiava por compartilhar aquilo com os demais, antes que o problema da vida diária o cobrissem, e isso perdesse o poder e a força motriz no interior de minha consciência humana. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram as multidões para que se dirigissem para um terreno inclinado além das casas. Em pé, sobre uma grande rocha, no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciava. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhecem. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão poídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e a aflição do espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferentes. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam essas coisas mais do que acreditam que o Pai é a vida e o amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a saúde e o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem aquilo que atraem para suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo que o Pai tem reservado para vocês. Se acreditarem no Pai Amor, vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã, o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Olha que mensagem interessante, né? Porque Cristo estava dizendo tudo que ele viu e tudo que acontece no meio de nós, né? Porque ele diz assim, ó, vocês estão extremamente cansados e pressionados, né? Pelo quê? Pelo sistema que foi montado. Um ponto. Suas tarefas se tornam cada vez mais pesadas à medida em que envelhecem, o estômago fica vazio com frequência, as roupas estão poídas, as pessoas irritam vocês, ó, mais um ponto, e sentem que não há fim para os problemas e aflição de espírito. Olha que ponto interessante, né? Porque Cristo, ele estava passando a visão de exatamente aquilo que ele tinha visto, daquilo que ele tinha sentido, e daquilo que o Pai mostrou para ele, deixou mais claro para ele ainda. E exatamente isso que muitas pessoas, e a gente mesmo até hoje,
um pouco, talvez, ainda vive isso um pouco, né? Então ele diz aqui, ó, mas esta não é a verdade referente às suas existências, né? Suas vidas foram destinadas a ser muito mais diferentes. Aí ele diz assim, ó, se pudessem ver além dos seus sentimentos, ou seja, além dos seus 5 sentidos, se pudessem elevar suas mentes para fazer contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar o que? A abundância da proteção, da boa saúde e da felicidade. Nós fomos criados para ser seres que têm uma existência abundante em todos os aspectos, né? Então isso é muito interessante, porque Cristo colocou a visão, ele como é que diz? Ele tocou na ferida daquele povo, né? Então isso é muito interessante. Exatamente. E tipo, quando a gente se irrita com uma pessoa, a gente tá se incomodando com o jeito dela, mas na verdade tem alguma coisa em nós que a gente não percebe, né? Exatamente. Que é a famosa lei do espelho, né? O que a gente tá vendo no outro, a gente tá vendo em si mesmo, né? Exatamente. Uhum. E ali ele fala, perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade. Deus não cria versões de si mesmo para colocar elas num açougue, num abatedouro. Deus cria versões de si mesmo para ter experiências diferentes, em lugares diferentes. A única coisa que existe e gera tudo é essa energia que Jesus conta ali que ele viu, essa energia branca. A única coisa que ela consegue fazer é continuar tendo experiências, criando versões de si mesmo para habitar lugares e, enfim, viver histórias, experiências e cada serzinho desses ir evoluindo. Exatamente. Vocês percebem a grandeza disso? A grandeza do que a gente realmente é perante o que apresenta pra gente na TV, o Big BBB, o futebolzinho lá, a cervejinha, Nós a gente somos muito mais que isso, né? a balada no fim de semana, a gente dá, olha a importância que a gente dá para isso, a gente espera uma semana inteira para chegar e fazer essas coisinhas pequenas. Como a gente esperava por isso, né? Antes da gente ter essa consciência que a gente tem hoje, por causa que a nossa cabeça antes era o que era? Era futebol, era balada, era cerveja, era o papinho com os amigos, papo com os amigos, fofoquinha, julgar as outras pessoas, saber da vida das outras pessoas. A gente tá as coisas estão desse jeito exatamente porque não é uma crítica, é uma constatação. Porque tem muitos deusinhos co-criando essa realidade. Tem muitos deusinhos co-criando a mesma realidade. Quando essa galera acordar e ver e perder e parar de botar o foco, como tudo que a gente foca, a gente cria, quando a maioria parar de focar nessa realidade que a gente está, a realidade do bichinho, do vírus, a realidade enfim, dessas coisas mundanas que a gente tinha, que a gente chamava de férias, de fim de semana, de prazer, e quando a maioria começar a co-criar uma outra realidade, as coisas vão mudar de uma maneira tão rápido, que vai parecer tipo o final da novela, quando tudo se resolve ali, ó, no último episódio. As coisas podem literalmente mudar absurdamente ou em poucos meses ou até em um ano. O problema é fazer todo mundo mudar a mentalidade de uma vez. Uma coisa que eles colocaram para fazer todo mundo co-criar a mesma realidade, colocaram nas nossas casas, é um aparelho que mostra para a gente o que a gente deve imaginar, que a gente chamou de televisão. Televisão. Ali eles mostram para a gente, eles criam todo um cenário de como a gente tem que achar que a realidade está. E achando que a realidade está desse jeito, a gente co-cria a realidade desse jeito. Então, a gente só está a um pequeno passo de co-criar uma realidade melhor, que é todo mundo despertar
e entender que aquilo que você mantém na sua mente é o que você vai atrair, vai cocriar para ti e para o teu entorno. A Jânia comentou, será que essa turminha vai acordar? Minha filha ainda dorme, temo muito por isso. Ela vai acordar assim que for mostrado, a maioria desse pessoal tá dormindo porque eles estão... Foi muito bem montado, tudo isso. Foi muito bem montado e... Assim que tudo vier à tona... Existe um movimento aí por trás, vocês podem conhecer algumas dessas coisas que estão acontecendo no bastidores, como o Q, ou o Gesara, ou... Enfim, tem várias definições para alguma coisa muito grande que está acontecendo, uma limpa, um reajuste. E isso em breve vai ser mostrado para todo mundo e ali as pessoas vão acordar. Não diretamente para a consciência crística delas, mas elas vão acordar para essa realidade que a gente vivia, que não era bem assim, que não era exatamente como mostrava na TV. Isso vai ser o início da nossa era, da nossa melhor era da raça humana. A gente vai evoluir em questão de 1 ano o que a gente não evoluiu em 20, 30 anos. Vai ser... Quem é que era? O Chico Xavier que falava que em 2025 a gente vai estar tão diferente que a gente vai achar que 2019 era há muito tempo atrás, há 100 anos atrás, sei lá. Foi o Chico Xavier sim, mesmo. foi o Chico Xavier. No discurso de 100 anos, de 50 anos dele, né? Sim. É alguma coisa assim. Mas enfim, a única coisa que, entre aspas, né, prende a gente aqui, nessa realidade, não prende porque cada um tá aqui porque ainda se afiniza com essa realidade, o seu ser se afiniza com essa realidade, senão já teria saído, já teria ascendido. A única coisa que prende a gente aqui ainda é toda essa questão, essa manipulação que é muito bem colocada. E quando isso for tirado da nossa frente, a gente vai deslanchar e a coisa vai ficar muito mais bonita para todo mundo. Completando também o seu pensamento, tem aqui, ó. Vocês julgam o seu hoje e esperam do seu amanhã, o mesmo que experimentaram no passado. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis, de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. Então, ou seja, tudo está baseado em crença. Basicamente isso. A gente vive o nosso hoje como ontem e vamos viver o nosso amanhã como hoje, entendeu? E assim, vamos criando sempre nossos infortúnios. Então é necessário, como diz na primeira carta, uma visão mais elevada. Para o quê? Para o quê, na verdade? Para a visão das suas crenças, que as suas crenças elas vão criar os seus infortúnios. E porque tudo é lado positivo e lado negativo. Você pode trocar crenças negativas por crenças positivas, né? Então é só uma troca de polaridade. Você tem que limpar crenças negativas e colocar crenças positivas no lugar. É isso, entendeu? E como é que tu limpa essa crença? Entre aspas, limpa, tu ressignifica ela. Isso, exatamente. Entende o que ela veio para te ensinar. Sim. Por causa que enquanto a gente não mudar essa nossa crença, por mais que a gente ache que as coisas vão começar a melhorar, se tu não tiver limpado aquela crença, a tua vida não muda. Exatamente. Tu não consegue ir para frente. Vai estar sempre preso no passado. Exatamente. Então, uma frase muito boa que ele diz aqui, só para a gente já concluir a live, para a gente encaminhar para o encerramento. Ele diz assim, ó: não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Né? Aqui bem na carta aqui que vai ser o tema, vai ser o tema da nossa próxima live amanhã. Então, nós percebemos que tudo é criado a partir da crença, boa ou ruim, independentemente. As 12 leis universais vão trabalhar para que tudo que você tenha de crença, boa ou ruim, seja criada, independentemente. Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, falamos, criamos, interiorizamos, sentimos, tudo. Tudo é responsabilidade nossa. Cada um
vivencia aquilo que criou. Tem comentário aí. Vamos comentar. Vamos ver. A Jânia Campos disse: vendo vocês, sinto uma esperança, pois ela não crê em quase nada, mas minha fé é enorme. Exatamente. A tua fé é que vai fazer o trabalho. A tua fé vai mover montanhas. Vai ajudar ela, vai influenciar ela a ela acordar também. Uhum. Mas a gente entende que a crença que plantaram na gente é bem forte. Sim. Assim como nos tempos que Jesus veio, e ele, que era já um ser muito, extremamente evoluído, ele conseguiu fazer mudanças, algumas mudanças lá, mas mesmo assim aquela crença que era tão enraizada lá perdurou até hoje. Exatamente. Mas enfim, eu acho que agora que a gente tem como chegar... Naquela época, Jesus não conseguia fazer live e alcançar todas as pessoas. Naquela época não existia nem internet. Ele não conseguia alcançar todo mundo para ensinar eles um outro tipo de visão. Exatamente. O Gabriel Lopes comentou: acredito na mudança, mas infelizmente o cenário não está tão bom. Ainda há muita dor. Exatamente, isso aí é a distração. É isso que eles querem que você foque, entendeu? Que você foque que o cenário não tá bom. Que você acredita, mas infelizmente não tá bom. Então, ou seja, você é cada um de nós que materializa a mudança dentro de nós. A 5D e a 3D estão existindo paralelamente, o novo mundo e o velho mundo. Existem paralelamente, isso é inato, isso vai continuar existindo até o tempo onde Nibiru vai passar aqui e vai levar quem quer que precisa levar, para aí sim nós começarmos a viver realmente de cabeça, de entrar de cabeça na nova era, entendeu? Mas é preciso que você mude o seu foco. Se você está vendo que não está bom a 3D, muda o foco para 5D. E realmente, às vezes, não é fácil você viver com duas dimensões paralelamente existindo. Mas você tem que treinar o teu foco. Foco, intenção, atenção. Onde você põe seu foco é onde você vai estar. Como o Cristo disse agora há pouco, a gente acabou de ler. Você não tem que ter pena das pessoas, você tem que ter a convicção e a vontade de ter o amor pela pessoa, saber compreender que ela está no tempo dela, mas você tem que saber que você tem que levar a luz para a ignorância dela. É exatamente isso que você tem que fazer. Não tem que falar, o cenário não tá bom, ainda existe muita dor. Porque é exatamente isso que os escuros criaram. É essa distração que eles precisam que você tenha. Você acredita que vai ter uma mudança, né? Uma coisa positiva. Mas aí você já vem, mas infelizmente o cenário não tá tão bom. Pô, tudo aquilo de positivo que você criou, você já descriou por algo negativo. Tem que trocar a polaridade do negativo pro positivo. A Cleovenice comentou: isto que espero dos meus filhos, filhas e netos. Todos dormindo, não acreditem que eu falo, acham que estou louca. Exatamente, a gente aqui também é tudo louco, viu? Mas logo a verdade vai chegar e eles vão ter a oportunidade deles, tá? Todo mundo vai ter a oportunidade ainda de despertar, tá bom? Todo mundo vai ter a oportunidade de escolher Exatamente. no que vai querer acreditar. Tem muita gente que não vai acreditar mesmo vendo na TV. Exatamente. Parece que eu vi um número hoje que a federação ou aliança, ou como queira chamar, eles comentaram que parece que 4 a 6% da humanidade realmente estava a tela azul chegando, isso aí. Aí, ó, tá chegando. Tela azul na TV, que eles vão mostrar na TV muitas das coisas que estavam acontecendo. Gratidão. Espero que seja de uma maneira com muito amor, que não faça pessoas boas se chocarem a ponto de querer ir embora. Enfim, eu perdi o que eu tava falando. Você ia falar sobre as pessoas terem mais uma oportunidade para despertar e tudo mais. Ah, sim, as pessoas vão ter mais essa oportunidade de despertar quando essa tela azul aparecer na TV e for mostrado algumas coisas. E ainda assim tem muita gente que não vai acreditar. E esses seres vão, de alguma forma, eles vão precisar, não vão conseguir lidar por não acreditar ou por talvez ser muito forte, eles vão daí ser levados para um próximo planeta escola, onde, claro, tudo com muito amor, cuidado, Sim, tratamento. Não vai ser tudo, de qualquer maneira, né? Não vai ser aos trancos e barrancos, até porque Deus não quer estar sofrendo. Sim. Então, todo mundo vai ter a sua chance. E a maioria, assim, ó, gritante da humanidade, a maioria mesmo vai conseguir
entender e lidar com isso de uma maneira boa. 4 a 6% já estão com o cérebro praticamente totalmente lavado, não tem mais volta. Sim, exatamente. A Daphne comentou, hoje foi muito triste, como amiga, eu fui passar um vídeo para ela falar sobre despertar, sobre tudo que está por vir, sobre o perigo da picadinha, e ela disse que eu estava vivendo na ignorância. Marca o comentário dela. Ela disse assim, tá aqui, tá marcado aqui, é que ela comentou em três coisas. Ela disse assim, está difícil de despertar as pessoas, elas estão mergulhadas na Matrix. Tá difícil, mas não tá impossível, tá? Cada um vai ter o seu momento, tá? O que você fez, Daphne? Você plantou uma sementinha no coração dela. E a hora que ela vê alguma coisa em relação a isso, ela vai pensar em você. Falar, olha, ela me enviou um vídeo falando sobre isso. Então, realmente é o que ela tá falando. Uhum. É que a gente tem que ter, como se diz, tem que ter amor e paciência, porque não vai ser impossível, tá? Todo mundo tem o seu tempo de evolução. Uhum. A gente que está estudando agora, tudo isso a gente vai estar se preparando para ajudar essa galera que vai acordar no susto. A gente acordou mais cedo e está se arrumando, está se preparando para ajudar os que vão acordar em cima da hora. Nós vamos curtir tudo de camarote, porque a gente já está praticamente por dentro do que pode acontecer. A Marli comentou, comigo ocorre o mesmo, que foi o mesmo com a Daphne. Nem vou mais compartilhar nada sobre as novidades, porque não aceitam. Continua compartilhando. Continua. Continua compartilhando. Vai compartilhando, porque a hora que tudo vier à tona, as doses homeopáticas, o povo vai ver que você estava certa. E talvez, e aí, muitas pessoas vão querer saber o que você sabe. Você vai ser uma porta, você vai ser uma guia para esse caminho, né? A Jane comentou, o povo ri quando eu falo sobre o que já tenho de conhecimento. Exatamente, nós somos os loucos, mas logo tudo vai vir à tona. A Daphne comentou, sim, está difícil de despertar as pessoas. Difícil, mas não impossível, tá? Gabriel Lopes comentou, como sabemos que ainda que saindo de uma Matrix, não estamos entrando em outra? Acho que eu entendi a definição de Matrix que tu tem. Não é exatamente que nem o filme. É parecido, mas não é exatamente que nem o filme. Não são vários níveis de Matrix, vamos dizer assim. De profundidade. A Matrix, a definição da Matrix que a gente está vivendo imagina como se fosse um véu ao redor para desfocar o que tem além. Porque o universo inteiro, a existência do universo, são várias... tem muitas estrelas, muitos planetas, todos habitados. Não existe planeta que não tenha vida, porque não tem por que eles criar lá um planeta, fazer toda uma obra para ninguém morar lá. Eles só fazem quando é para alguém morar. A gente não enxerga isso nos que a gente olha, porque a maioria é vida espiritual, os que estão perto daqui. E a gente, com a nossa visão da 3D, equipamentos da 3D, a gente não consegue ver isso lá. Mas, assim, quando cair o véu da Matrix, a gente vai continuar vivendo aqui na Terra, nesses corpos, talvez a composição química do nosso corpo... Um pouco mais sutil, né? Sutilize, mude de carbono para silício. Silício, isso. O silício, ele também faz duas ligações, acho que igual ao carbono, se eu não me engano. E vai ser uma composição mais leve. A gente vai conseguir, provavelmente, também levitar e fazer outras coisas muito legais, assim. Exatamente. É bom deixar claro também pro Gabriel Lopes que a Matrix, Gabriel, ela é uma rede de mentiras. Foram a NASA, a mídia, a religião, tudo isso faz parte da Matrix, que é essa rede de mentiras, tá bom? Ele diz assim, às vezes tenho a impressão de que me liberto de algo, mas me sinto preso de novo. Então, tá faltando mais, trabalho interior, tá, Gabriel? Trabalho mais interior, desapego. É desapegar-se do velho para deixar o novo vir, tá bom? Isso é mais um trabalho de desapego do que Matrix, tá bom? É tipo cavar... Continua, Gabriel, continua com esse trabalho. Cada vez que tu te sentir preso, vai te perguntando por quê. E aí vai te perguntando por quê, até tu chegar na raiz do problema. Isso aí. É um trabalho grande, porque, enfim, encheram a nossa cabeça de problemas e situações e a bagunça é grande. Demora, às vezes dói, machuca, é tipo cavar um buraco na areia. Quanto mais tu vai tirando areia, mais vai escoando areia para dentro. Mas se tu continuar, uma hora tu vai chegar lá. Uma hora...
a quantidade de coisas que tu tem que ressignificar, que tu tem que ver, é limitada. É isso aí. Não é um trabalho que tu vai fazer para sempre, infinito. É limitada. Então é uma coisa que vale a pena. Assim, nem que tu resolve uma coisa por semana, já vai ser uma evolução muito grande. Em algumas semanas tu vai ter uma evolução muito grande na tua mentalidade, na tua percepção, enfim, em tu inteiro como ser. Exatamente, isso aí. A Clevenice comentou, gente, hoje fiquei e estou muito feliz. Muita gente viva que nós achávamos que não estava mais. Estão vivinhas, glória a Deus, a luz venceu. É isso aí. É isso aí, tem muita gente que tá viva ainda, que a gente acha que foi, mas não foi, tá? Então é isso aí, meus queridos. Essa Então é live isso aí. de hoje, amanhã nós vamos ter a continuação da live de hoje, tá? Gratidão a todos que estiveram aqui. Gratidão pela presença de vocês, pelos comentários. Entrem lá no nosso grupo de estudo, vamos estudar para amanhã. Levem o que vocês têm de conhecimento lá para o grupo do Telegram, tá bom? Gratidão. No final aqui eu vou deixar os links das outras lives para o pessoal que está chegando agora acompanhar desde a primeira. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Gratidão a todos e até a próxima live. Até a próxima live. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.